Era para ser só mais uma manhã na Transamazônica. Céu fechado, estrada molhada e aquele cheiro forte de barro que sobe quando a chuva briga com o calor da terra. O limpador de para-brisa fazia seu trabalho aos trancos, lutando para enxergar o que vinha pela frente. Eu já tinha saído cedo, com a carga pronta e o café ainda fazendo efeito no estômago, quando vi uma cena que parecia mentira. Uma mulher, sozinha, no meio do nada, vestida de noiva. Ela estava parada no acostamento, com o vestido colado ao corpo de tão molhado. O véu pendia sobre os ombros como uma toalha abandonada. Tinha lama até a altura dos joelhos e um buquê que mais parecia um punhado de mato murcho. O braço erguido, o outro segurando o que parecia ser a barra do vestido rasgado. Os olhos? Desesperados. Mas não de quem se perdeu. Era de quem fugia. Reduzi na hora. Meu coração disparou mais por espanto do que por medo. Não é todo dia que se vê uma noiva ensopada na beira da Transamazônica. Abri a porta e ela veio correndo sem pensar duas vezes, tropeçando no barro. "Por favor, me tira daqui", disse ofegante, subindo na boleia antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Fiquei quieto por um instante. O cheiro dela era de mato molhado e perfume doce. A respiração descompassada preenchia a cabine. Tentei puxar conversa, perguntar o que tinha acontecido, mas ela já foi despejando tudo de uma vez. Disse que estava fugindo de um casamento forçado, que a família queria entregá-la para um homem mais velho em troca de dinheiro, que tinha fugido pela mata, andando por horas até encontrar a estrada. A voz dela tremia, não sei se de medo ou de frio. Peguei uma toalha no banco de trás e entreguei para ela, que agradeceu com um olhar que me prendeu por mais tempo do que deveria. Eu devia ter estranhado. Devia. Mas a gente que roda por esse Brasilzão já viu tanta coisa absurda que às vezes o improvável parece só mais uma terça-feira. Ela não parava de me chamar de anjo. Dizia que eu era sua salvação. Que se não fosse eu, ela podia ter morrido ali mesmo. E eu, feito besta, fui acreditando. Não pela história, mas pelo jeito que ela segurava meu braço, como quem não queria largar. Pelo jeito que ela olhava para os lados, como quem tem medo até da própria sombra. Aquilo mexeu comigo. Segui viagem com ela do meu lado, o rádio desligado e o motor rugindo por baixo da tensão. O vestido dela pingava no carpete da boleia. A estrada, antes só molhada, agora parecia afundar sob meus pneus. Mas eu não imaginava que o verdadeiro atoleiro vinha era lá na frente. E não era de lama. Nos primeiros quilômetros ela ficou em silêncio. Olhava pela janela como quem esperava ver alguém surgindo da mata a qualquer momento. A cada som mais alto do motor ou freada brusca, ela se encolhia no banco, agarrando o tecido do vestido com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Eu respeitei o silêncio. Já tinha carregado gente machucada demais pela vida para saber que tem dor que não se espreme com pergunta, se escuta com calma. Depois de um tempo, começou a falar, mas tudo meio picado. Disse que o nome dela era Helena, que tinha 26 anos, que era do interior do Pará. Mas logo depois se confundiu e falou que a casa dela ficava perto de um rio no Amazonas. Eu franzi a testa, mas não disse nada. Tem gente que confunde mesmo nervoso, choque e medo. Sei lá. Tentei dar o benefício da dúvida. Ela contou que a mãe tinha morrido cedo, que o pai vivia endividado, que tinha prometido a mão dela para um tal de seu Almiro, fazendeiro velho, cheio de grana e falta de vergonha. Nas palavras dela, e que ela vinha sendo pressionada fazia meses, que naquele dia não aguentou mais e fugiu pela mata sem rumo. Tudo fazia sentido. Até que parava de fazer. Os nomes que ela citava mudavam. Às vezes o pai era um, às vezes era padrasto. O lugar de onde saiu parecia mudar conforme ela falava. E quando perguntei se tinha algum parente com quem pudesse contar, ela disse minha irmã mais nova. Mas segundos depois, disse que era filha única. Fiquei quieto. Comecei a ligar os pontos no silêncio. Não me achava esperto, mas a estrada ensina a farejar mentira como quem sente cheiro de freio queimando. Só que ainda assim, alguma coisa em mim não queria julgar. Talvez por pena, talvez por solidão, ou talvez porque ela me olhava como se eu fosse mesmo o último trem saindo da estação. Mais adiante, no fim da tarde, ela pediu para parar. Disse que precisava ir ao banheiro. Encostei numa área de mato baixo, sem sinal de nada por perto. Ela desceu,
ajeitando o vestido molhado, e se afastou um pouco. Fiquei no caminhão, esperando, estranhando tudo, mas tentando manter a calma. Minutos depois, voltou com um sorriso e disse que conhecia um caminho por dentro da mata que servia como atalho para alcançar a outra rodovia. Se você entrar por ali, evita uns 50 quilômetros de asfalto ruim. Eu conheço, confia. Olhei para a direção que ela apontava. Era uma estrada de terra estreita, quase um rastro de trator. O instinto gritou, mas a voz dela sussurrou mais forte. Confia. Engatei e entrei. E foi ali que comecei a cavar, sem saber, a minha própria cova. A estrada de terra engoliu meus pneus como quem puxa uma perna para dentro do pântano. O mato fechava dos dois lados, e o cheiro de umidade parecia mais denso. O silêncio aumentava conforme nos afastávamos do asfalto, como se o mundo inteiro tivesse ficado para trás, e só existisse a gente e aquele corredor verde escuro. A atalho que ela jurava conhecer era um fio de terra batida com galhos rasgando o para-brisa e buracos fundos que faziam a suspensão do caminhão chorar a cada metro. Eu já não dirigia, eu torcia para não atolar. E mesmo assim fui. Fui porque ela sorria de lado, dizendo tá quase, como quem soubesse exatamente o que vinha depois. Quando parei foi por impulso. Algo em mim cansou de tentar ignorar a sensação de armadilha. Disse que não ia seguir mais, que aquele caminho era perigoso demais para uma carreta pesada. Ela ficou muda por um instante. Depois, sem mudar o tom, disse: tá bom, vamos voltar então. Só que quando fui manobrar, tudo aconteceu de uma vez. De dentro do mato surgiram 3 homens armados. Um deles gritou. Outro apontou uma espingarda direto para mim. O terceiro veio pela porta do carona e puxou ela para fora como se já estivesse ensaiado. Não tive tempo de reagir. A porta do meu lado foi aberta com brutalidade. Um chute me derrubou no banco. O primeiro instinto foi tentar alcançar o rádio, mas uma coronhada me apagou metade da cabeça. Senti o sangue escorrer antes mesmo de entender o que tinha acontecido. Fui puxado para fora da cabine, arrastado como um saco de batata. Me jogaram no chão úmido e começaram a amarrar minhas mãos com um fio de nylon grosso. A noiva, aquela que implorava ajuda horas antes, agora estava de pé, sem chorar, sem tremer, observando tudo com calma. Me olhou uma última vez e disse só uma coisa. Foi mal, caminhoneiro, mas você era certinho demais para ficar solto. E virou as costas. Ouvi o motor do meu próprio caminhão sendo ligado. Eles sabiam o que estavam fazendo. Um deles assumiu o volante, os outros subiram pela lateral. Vi a traseira da carreta sumindo na trilha de barro como um animal ferido fugindo para o mato. Depois, silêncio. Só eu amarrado, deitado no chão da floresta amazônica, ouvindo os sons da mata se aproximarem. Foi quando entendi que ali, naquela curva escondida do mundo, ninguém ia ouvir meus gritos. E que para sair dali, eu ia ter que virar bicho também. No começo achei que fosse morrer ali mesmo. O nylon cortava meus pulsos cada vez que eu tentava me soltar. Estava de bruços, com o rosto encostado na terra molhada, e tudo o que ouvia eram os sons da floresta. Estalos secos, folhas mexendo, grilos, mosquitos, algum bicho grande quebrando galhos ao longe. O tipo de silêncio que grita. Demorei horas para me libertar. Usei o tronco de uma árvore para rasgar o plástico das amarras, esfregando os braços feito louco até a pele abrir. Doía como se tivesse fogo queimando meu pulso, mas doía mais a ideia de ficar ali apodrecendo, sozinho. Quando enfim consegui soltar as mãos, elas já estavam inchadas e dormentes. Me levantei tonto, cambaleando. A primeira coisa que fiz foi olhar em volta. Nada. Nenhuma trilha, nenhum rastro. Só árvores e mais árvores, como se o mundo tivesse esquecido de deixar uma saída. Comecei a andar, sem saber para onde, só andando. A roupa ensopada de suor e barro, o corte na cabeça latejando e a garganta seca como asfalto rachado no verão. Não sabia se era dia ou fim de tarde. Ali, debaixo da copa das árvores, o tempo parecia suspenso. Na primeira noite dormia encostado numa árvore, tremendo. Ouvia os sons dos bichos e tentava não pensar no pior. Não sabia se tinha onça, cobra ou pior, gente. No segundo dia, comecei a ver sinais de que não era o único a passar por ali. Garrafas plásticas jogadas, um pedaço de pano pendurado num galho, bituca de cigarro molhada. Era pouco,
Mas era alguma coisa. Continuei andando. A fome apertou de um jeito que doía nas costas. Achei uma fruta caída. Mastiguei com nojo e medo, mas engoli. Depois tentei beber água de um córrego raso, rezando para não estar contaminada. Era isso ou desmaiar. Naquela tarde ouvi vozes. No começo achei que era alucinação. Mas depois vi fumaça subindo no horizonte entre os galhos. Corri, tropeçando, me arranhando, até chegar a uma clareira, onde havia uma pequena vila de palafitas, uma comunidade ribeirinha. Fui recebido com desconfiança, claro. Um caminhoneiro aparecendo do nada, sujo, ferido, faminto, parecendo mais um bicho do mato do que um homem. Mas depois que contei o básico e mostrei os pulsos marcados, eles me deram água, comida e uma rede. Ali deitado, com o estômago cheio pela primeira vez em 2 dias, chorei. Não de dor, mas de alívio, porque estar vivo depois de tudo aquilo parecia um milagre encharcado de lama e silêncio. Fiquei 2 dias com aquela gente boa do Rio, recuperando forças, tentando colocar os pensamentos no lugar. Dormia pouco. Cada vez que fechava os olhos, sonhava com a voz dela dizendo, confia. E logo depois com a coronhada, o chão, o barulho do motor do meu caminhão sumindo na trilha. Agradeci tudo o que pude àquela comunidade. Gente simples, mas que te olha nos olhos. Gente que estende a mão sem perguntar de onde você veio. Quando conseguiram contato com a cidade, me levaram de barco até um ponto onde a estrada voltava a existir. Um agente da polícia local me ouviu, meio incrédulo no começo. Mas depois de relatar tudo com detalhes e mostrar as marcas nos pulsos, as conversas salvas no celular e a descrição da mulher, começaram a juntar os pedaços. Foi aí que veio a revelação. Aquela noiva não era a primeira. Já havia outros relatos na região de caminhoneiros roubados, sempre com a mesma isca. Uma mulher em situação de desespero, pedindo carona, com uma história triste demais para recusar. Era uma quadrilha. Atuavam no trecho há meses. Às vezes usavam roupas normais, outras criavam personagens. Como a noiva. Como Helena, se é que esse era mesmo o nome. Meu caminhão foi encontrado uma semana depois, largado num galpão no meio do mato, já depenado. Levaram a carga, os equipamentos, meus documentos, tudo. O rádio ainda estava preso no suporte, talvez porque ninguém soubesse usar. Ou talvez porque fosse o único pedaço meu que ninguém quis. Voltei para casa de carona com outro caminhoneiro. No caminho falei pouco, ouvi muito. Ele contou das paradas perigosas, dos trotes que já levara, dos colegas que sumiram sem deixar rastro. A estrada tem dessas. É bela, mas é bicho. E bicho, quando sente o cheiro da sua fraqueza, ataca. Recomecei aos poucos. Com caminhão emprestado, rota mais curta, carga leve. No primeiro mês, toda vez que alguém acenava no acostamento, eu gelava. Parava, mas com o motor ligado, o freio de mão puxado e o rádio aberto. Não por covardia, mas porque agora eu sabia. Nem todo pedido de socorro é sincero, e nem todo anjo veste branco. A estrada me deu muita coisa, mas nesse dia ela me ensinou o que mais custa, a desconfiança. Aquela que você não queria carregar, mas que agora anda no banco do carona. Hoje, quando alguém me chama de bom moço, eu só sorrio e mudo de assunto. Porque ser bom não é se jogar no colo do outro. Ser bom, às vezes, é dizer não, quando tudo em você quer dizer sim. E se algum dia ela cruzar meu caminho de novo, seja de noiva, de moça perdida ou de santa arrependida, vai me ver de longe e vai saber que o anjo da estrada que ela usou aprendeu a voar com as asas fechadas.